Inteligência artificial revela segredos de linguagens antigas. Uma inteligência artificial recentemente decifrou uma linguagem antiga, enterrada há quase 2 milênios, preservada pelas cinzas de um vulcão. O que foi revelado não são os típicos relatos históricos, mas sim advertências enigmáticas. Diversas IAs ao redor do mundo começaram a decodificar códigos antigos, revelando mensagens intrigantes e perturbadoras. Por que essas mensagens foram ocultadas por tanto tempo? O que elas estavam tentando alertar? E será que essas palavras antigas ainda têm relevância hoje? O segredo preservado pelo Vesúvio. Imagine um manuscrito tão antigo e danificado que parece irrecuperável. Foi exatamente isso que pesquisadores encontraram em Herculano, uma antiga vila italiana soterrada pelas cinzas do Vesúvio em 79 d.C. A erupção do vulcão destruiu tudo em seu caminho, mas, paradoxalmente, também preservou uma biblioteca inteira carbonizada. Por séculos, qualquer tentativa de abrir esses pergaminhos resultava em sua desintegração. Até que, em 2023, cientistas lançaram o Vesúvio Challenge, um concurso global para usar tecnologia e inteligência artificial na leitura desses textos. O prêmio era mais de $1 milhão, mas o que encontraram foi ainda mais valioso. A primeira palavra decifrada foi porfiras, que significa roxo em grego, símbolo de realeza e poder. Conforme os algoritmos avançaram, mais letras e palavras foram reveladas, desvendando um tratado filosófico de Filodemo, um pensador que questionava os alicerces políticos e religiosos de Roma. Entre os trechos recuperados, havia menções a um fogo iminente, silêncio imposto e uma quietude estratégica usada por governantes para manter o controle. Seriam essas apenas metáforas ou profecias escritas décadas antes da erupção do Vesúvio? E o mais perturbador, esses textos não foram escritos após o desastre, mas antes, como se alguém soubesse o que estava por vir. Códigos enterrados e alertas globais. E se muitas dessas mensagens perdidas não foram realmente perdidas, mas sim silenciadas e apagadas de propósito em várias partes do mundo? Civilizações inteiras deixaram mensagens que ninguém mais conseguia entender, não porque eram simples, mas porque alguém fez questão de que nunca fossem lidas novamente. No Vale do Indo, arqueólogos encontraram milhares de inscrições com símbolos misteriosos, sem tradução ou dicionário. Em Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, os habitantes usavam uma escrita chamada rongorongo, com linhas que mudam de direção a cada frase. Quando os europeus chegaram, a cultura colapsou e a escrita desapareceu. E os etruscos, uma civilização poderosa que existiu antes de Roma dominar o mundo? Temos os monumentos, os túmulos e até os nomes gravados em pedras, mas o significado de seus textos está perdido. Será que essas mensagens desapareceram sozinhas ou alguém as apagou de propósito? E o mais intrigante, essas civilizações nunca se encontraram, não trocaram cartas, não dividiram templos, não brigaram por território. Mas os padrões estão todos lá, repetidos. Sociedades que colapsam e escritas que desaparecem. E as mensagens que agora estão sendo decodificadas por IAs falam quase sempre da mesma coisa: fogo, silêncio e censura. Coincidência? Ou será que estavam tentando avisar a mesma coisa, cada uma do seu jeito? Dentro da mente da máquina. A inteligência artificial não lê textos antigos como um humano. Ela decifra padrões, analisa repetições, posições e frequências. Usando modelagem neural e reconhecimento de padrões, a inteligência artificial consegue segmentar cada caractere com precisão milimétrica, isolando cada letra daquilo que é ruído. Depois, entra a modelagem linguística, onde a inteligência artificial analisa a estrutura das frases, mesmo sem saber o que elas dizem. Ferramentas como o ProRoSnap e o Hiero-LM foram criadas para lidar com sistemas de escrita antigos, como o cuneiforme e os hieróglifos egípcios. E com a ajuda de tecnologias como GANS, a inteligência artificial consegue ver o que o olho humano não vê, detectando vestígios de tinta antiga e reconstruindo textos apagados. Códigos enterrados e alertas globais. E se muitas dessas mensagens perdidas não foram realmente perdidas, mas sim silenciadas e apagadas de propósito em várias partes do mundo? Civilizações inteiras deixaram mensagens que ninguém mais conseguia entender, não porque eram simples, mas porque alguém fez questão de que nunca fossem lidas novamente. No Vale do Indo, arqueólogos encontraram milhares de inscrições com símbolos misteriosos, sem tradução ou dicionário. Em Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, os habitantes usavam uma escrita chamada rongorongo, com linhas que mudam de direção a cada frase. Quando os europeus chegaram, a cultura colapsou e a escrita desapareceu. E os etruscos, uma civilização poderosa que existiu antes de Roma dominar o mundo? Temos os monumentos, os túmulos e até os nomes gravados em pedras, mas o significado de seus textos está perdido.
Será que essas mensagens desapareceram sozinhas ou alguém as apagou de propósito? E o mais intrigante, essas civilizações nunca se encontraram, não trocaram cartas, não dividiram templos, não brigaram por território. Mas os padrões estão todos lá, repetidos. Sociedades que colapsam e escritas que desaparecem. E as mensagens que agora estão sendo decodificadas por IAs falam quase sempre da mesma coisa: fogo, silêncio e censura. Coincidência? Ou será que estavam tentando avisar a mesma coisa, cada uma do seu jeito? Dentro da mente da máquina. A inteligência artificial não lê textos antigos como um humano. Ela decifra padrões, analisa repetições, posições e frequências. Usando modelagem neural e reconhecimento de padrões, a inteligência artificial consegue segmentar cada caractere com precisão milimétrica, isolando cada letra daquilo que é ruído. Depois, entra a modelagem linguística, onde a inteligência artificial analisa a estrutura das frases, mesmo sem saber o que elas dizem. Ferramentas como o ProtoSnap e o Hiero-LM foram criadas para lidar com sistemas de escrita antigos, como o cuneiforme e os hieróglifos egípcios. E com a ajuda de tecnologias como GANS, a inteligência artificial consegue ver o que o olho humano não vê, detectando vestígios de tinta antiga e reconstruindo textos apagados.